Olá, eu sou Rosário von Flá e eu proponho que nos próximos minutos nós possamos refletir um pouco a respeito da multidimensionalidade humana e suas dinâmicas na saúde. Desde a época do homem de Neandertal, podem ser encontrados indícios de comportamentos que contemplam o conceito de espiritualidade formulado na Conferência Internacional de 2013, que teve como objetivo delinear um consenso e um conceito para esta dimensão humana. Dimensões humanas, segundo o filósofo Ferdinand Rohr, são territórios da própria natureza humana que possuem funções específicas, que são capazes de gerar sinais específicos capturáveis através dos sentidos, da razão ou mesmo da intuição, mas que não podem ser definidas através de formas. De acordo com o conceito do Consenso Internacional de 2013, a espiritualidade é um aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade, através do qual as pessoas buscam significados fundamentais, propósito e transcendência, e experimentam relacionar-se consigo mesmas, com a família, com os outros, com a comunidade, a sociedade, a natureza e o essencial ou sagrado. A espiritualidade é expressa através de crenças, valores, tradições e práticas. O tema das múltiplas dimensões humanas é básico para a filosofia, serve de reflexão para muitos teóricos que propõem inúmeros modelos de cartografias da consciência, todos eles ricos e interessantes. Nós escolhemos para essas reflexões o modelo proposto pelo filósofo, professor da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Ferdinand Rohr. De acordo com este modelo, o ser humano se expressa, a consciência humana pode ser percebida através das dimensões física, sensorial, emocional, mental, espiritual. A dimensão física contempla todos os aspectos materiais do corpo físico e do nosso entorno. A dimensão sensorial diz respeito à vida dos sentidos, às sensações físicas que são percebidas através de visão, audição, tato, olfato e paladar. A dimensão emocional diz respeito à nossa psique, diz respeito a sentimentos, emoções, a registros na nossa história que de alguma maneira tenham gerado ou gerem, uma vez que são resgatados, sentimentos, emoções. A dimensão mental, superestimada no mundo contemporâneo, diz respeito ao raciocínio lógico, também diz respeito à memória, também diz respeito a fantasias, também diz respeito a crenças. E na dimensão espiritual estão contidos todos os aspectos que não são contemplados pelas demais dimensões. Na dimensão espiritual está a sutileza do nosso ser e a relação com a transcendência. Explorando um pouco mais esse modelo proposto pelo professor Ferdinand Rohr, nós vamos encontrar as 5 dimensões básicas, perpassadas pelo que ele chama de dimensões temáticas, chamando a atenção para o fato de que ele apenas cita algumas e que, na verdade, isso, em tese, não tem fim, e, portanto, estamos falando da dimensão ética, da dimensão comunicativa, da dimensão estético-artística, da dimensão político-econômica, volitivo-impulsional, motivacional, da dimensão relativa ao trabalho, a profissão, da dimensão
místico, mágico, religiosa, da dimensão relacional, social, da dimensão étnica, da dimensão lúdica, da dimensão de gênero, da dimensão sexual libidinal. E observem que ele reserva um espaço maior de todos para a dimensão espiritual. Talvez alguns conteúdos que estejam inclusos nessa dimensão espiritual, com o passar do tempo, ganhem suas dimensões específicas e não pertençam mais a esta dimensão. Mas, com certeza, uma grande parte do nosso ser, e isso a física comprova claramente, boa parte do nosso ser, ela pertence, na verdade, a esta dimensão. Interessante observar que nesse modelo do professor Fernand Rohr, a dimensão místico-mágico-religiosa não está contida na dimensão espiritual. É uma dimensão à parte que, de fato, está relacionada ao conceito proposto pelo consenso internacional, que diz que a dimensão religiosa, ou que as religiões, são expressões da espiritualidade, mas não são sinônimos. Importante observar que tanto a relação das dimensões temáticas entre si, quanto dessas com as dimensões básicas, podem ser observadas em escala que se estende da realidade mais densa, portanto, dessas cores mais intensas, e que mais se aproximam à dimensão física, até os planos mais sutis. Essa é uma visão espectral, não é uma visão dicotômica que separa espírito de matéria. Importante também observar que essas dimensões, elas se relacionam entre si, que não existem limites muito claros entre uma dimensão e outra, porque elas interagem o tempo todo, tanto as dimensões básicas quanto as dimensões temáticas. As dimensões temáticas entre si, as dimensões básicas entre si, as dimensões temáticas com as dimensões básicas. Essas realidades se comportam de formas diferentes e não se submetem às mesmas leis. Realidades mais densas costumam influenciar mais facilmente de forma quase instantânea as mais sutis. Por exemplo, a dor física instantaneamente afeta o humor, enquanto a dor emocional, em geral, leva um tempo maior para se manifestar sob a forma de adoecimento identificável no corpo físico. Algumas exceções podem ser enumeradas e, dentre elas, talvez uma das mais interessantes seja a síndrome de Takotsubo, que, na verdade, caminha numa direção bem diferente. Nesta síndrome, aquilo que acontece na dimensão emocional, quem sabe também na dimensão espiritual, quem sabe também na dimensão mental, mas com certeza na dimensão emocional, rompe a barreira do físico e quase que automaticamente chega a uma situação de atingir diretamente o coração. Nessa síndrome, situações de estresse agudo causam um remodelamento miocárdico, com um quadro clínico muito semelhante ao infarto agudo do miocárdio, do qual, com certeza, precisa ser diferenciado e nem sempre é tão fácil assim, podendo gerar consequências que demandem cuidados intensivos, mas para a qual não se encontra uma causa física específica e também, para a maioria dos casos, sem qualquer tipo de intervenção, ela se autorregula e, portanto, há uma remissão no quadro dramático inicial, agudo, muito semelhante ao infarto agudo do miocárdio. É um exemplo em que não leva tanto tempo assim para que uma dimensão mais sutil
afete uma dimensão mais densa. O fato é que qualquer interferência em uma dimensão produz consequências nas demais. Essas dimensões estão em constante, contínuo e interdependente intercâmbio formativo. Entretanto, os efeitos de movimentos em cada uma delas são percebidos de maneiras próprias e em ritmos próprios em cada indivíduo e no mesmo indivíduo em cada situação. A dimensão espiritual é o limite do mistério, do incognoscível, que define a transcendência. O que isso quer dizer? Quer dizer que, considerando a multidimensionalidade humana, em algum momento nós chegamos num beco sem saída. Nós chegamos num ponto onde reside o mistério. E é preciso, sim, aceitar que o mistério compõe essas múltiplas dimensões. Um pouco difícil para a mente lógica, racional do cientista contemporâneo incluir essa verdade profunda, essa conclusão a que chegaram muitos estudiosos, tanto da mente humana quanto da física, da biologia, da ciência em geral. Essa busca pela compreensão na espiritualidade de fenômenos que ultrapassam a nossa capacidade de compreensão, de explicação através das outras dimensões humanas. A relação mente-cérebro parece constituir uma ponte entre as dimensões mais sutis e o nível físico. E uma das grandes questões neste âmbito a ser respondida é o fato de a mente ser ou não ser produzida pelo cérebro. No Congresso de Psiquiatria de 2014, o professor Alexander Moreira Almeida e seus colaboradores fizeram uma pequena enquete entre os 600 participantes do congresso, em sua grande maioria psiquiatras, e fizeram duas perguntas básicas. A primeira delas foi: você acha que a mente é produzida pelo cérebro? E a segunda foi: você acha que o universo é constituído inteiramente, tão somente, de matéria? Isso foi um levantamento, portanto, de opinião. E o que ficou constatado é que as opiniões se dividem meio a meio. 53% dos presentes disseram que sim, que acreditam que a mente é produto da atividade cerebral. 47% disseram que não, mas essa diferença não foi significante estatisticamente. Em contraposição, 72% dos presentes diziam que o universo não seria constituído apenas de matéria, enquanto que 28% achavam que sim, que o universo seria constituído de matéria. Essas opiniões mudaram após o debate, que girava em torno exatamente desta relação mente-cérebro. Então, nós podemos nos perguntar: qual será mesmo a natureza da mente e a sua relação com o cérebro? O que nos torna humanos e nos provê qualidades e habilidades que nos tornam quem somos? Qual é a fonte da nossa experiência do eu? Na tentativa de responder a essas muitas outras perguntas, nós chegamos em duas formas de ver a relação mente-cérebro e duas teorias que procuram fundamentar
essas visões. A primeira delas é o materialismo reducionista. De acordo com essa visão, que não é uma visão da relação mente-cérebro apenas, é na verdade uma visão de mundo, mas aqui nós procuraremos focar a relação mente-cérebro. Então, de acordo com o materialismo reducionista, naturalismo seria sinônimo de fisicalismo e, portanto, toda a natureza se resume na matéria. Os teóricos que, no que tange a relação mente-cérebro, adotam essa visão chamada teoria da produção e que, portanto, dizem ser a mente um produto do funcionamento cerebral, da atividade cerebral, elencam alguns argumentos bastante plausíveis. O primeiro deles é a concomitância psicofisiológica, que diz respeito ao fato de que quando nós pensamos ou quando nós sentimos determinados afetos ou temos determinados pensamentos que geram estados de humor, que geram afetos, que geram emoções, determinadas áreas do cérebro são ativadas. Isso é verdade. A ressonância magnética funcional veio para comprovar essas ideias e, de fato, tudo isso faz muito sentido. Por outro lado, se percebe o fenômeno do bottom-up, que tem a ver com a constatação de que situações como lesões cerebrais por conta de Alzheimer, de traumatismos cranianos, etc., elas, uma vez danificadas determinadas áreas do cérebro, também ficam comprometidas algumas funções da mente. Também ficam comprometidos pensamentos, eventualmente percepção de emoções, memória. Ficam comprometidos alguns traços de personalidade, inclusive, em algumas situações. E um outro fato que sustenta essa visão da relação mente-cérebro diz respeito às estimulações de áreas cerebrais específicas que, de fato, são capazes de gerar vivências de sensações e que podem ser traduzidas por pensamento, mostrando que essas dimensões elas estão intimamente relacionadas. Mas existe uma outra visão que é também referente à relação mente-cérebro, embora não se restrinja a ela. É a visão do naturalismo expandido proposto por William James em 1897, adotada por inúmeros outros filósofos, segundo a qual a natureza é constituída de matéria e consciência. De acordo com essa visão, a mente não é produzida pelo cérebro, mas se relaciona intimamente com ele e com todos os demais sistemas. A partir dessas premissas se compõe a teoria da transmissão. De acordo com essa teoria da transmissão, que está relacionada ao naturalismo expandido, o cérebro funciona como um aparelho de TV ou como um computador modernamente, um aparelho qualquer que seja capaz de captar esses sinais e de transmitir esses sinais através das estruturas cerebrais e das estruturas cerebrais para todo o corpo. Essa teoria, ela contempla os argumentos propostos pela teoria materialista reducionista. Por exemplo, se o meu computador estiver quebrado ou se a minha televisão estiver com defeito, ou seja,
Se eu tiver um traumatismo craniano que lese uma parte do cérebro, a transmissão realmente será prejudicada, talvez até não ocorra. Então, ela contempla, ela consegue incluir os aspectos da outra teoria. Mas a outra teoria não consegue incluir alguns aspectos que vão além do senso comum, que vão além daquilo que é postulado pelo materialismo. Por exemplo, as percepções de pacientes em coma. Existem inúmeros relatos de pacientes em coma profundo que são capazes de descrever o ambiente, que são capazes de descrever sinais recebidos por familiares, que, embora estejam em coma profundo, muitas vezes choram diante do toque ou do som da voz de um familiar, o que não seria, na maioria das vezes, compatível com o estado de coma em que se encontra, ou às vezes estágios de sedação. Um outro argumento a favor desta visão são as percepções que ocorrem nos estados meditativos e em outros estados não ordinários da consciência, em que a ampliação da consciência, da própria consciência, a partir de um funcionamento cerebral mínimo, emissão de ondas alfa, predominantemente, em raros casos de ondas gama e teta pelo cérebro, são capazes de vasculhar, de transitar por territórios bastante sutis, por territórios bastante ricos e obter daí informações que não seriam compatíveis com um grau de funcionamento cerebral tão baixo. Lutas marciais como o Aikido, por exemplo, em que o praticante diz projetar a energia até os confins do universo e realizar manobras mirabolantes que não seriam possíveis para o corpo físico a partir ou até onde a gente pode compreender, também são estados não ordinários da consciência, são considerados estados não ordinários da consciência e que talvez possam alicerçar essa ideia, essa visão do naturalismo expandido. Mas de especial interesse para os estudos de espiritualidade em saúde são as experiências de quase morte, em que muitos relatos de pacientes em parada cardiorrespiratória cerebral, com registros eletroencefalográficos, isoelétricos e, naturalmente, com registros do eletrocardiograma fora das manobras, isoelétricas também, são capazes de descrever cenas, acontecimentos no seu entorno. Não são todos os pacientes de parada que experimentam isso, mas esses relatos existem. Em 2001 foi publicado um estudo com 344 pacientes da Holanda em parada cardiorrespiratória cerebral e foi observado que em torno de 4% dos pacientes relatavam experiências que comprovadamente mostravam que eles mantinham a consciência alerta, eram capazes de descrever detalhes do seu entorno, embora estivessem em parada. Um desses casos é um caso relatado por uma enfermeira a respeito de um paciente que chegou em parada cardiorrespiratória, foi reanimado, permaneceu em coma durante um certo tempo na UTI. Pois bem, durante o momento da parada, foi retirada naturalmente a prótese dentária desse paciente para que fosse realizada a intubação orotraqueal e essa prótese foi guardada num carrinho de emergência. O paciente foi reanimado, foi para a UTI e alguns dias após recobrar a consciência na UTI, ele
não só reconheceu a enfermeira que o atendeu, como informou para ela onde ela tinha guardado a sua dentadura e pediu que ela devolvesse. Sendo assim, nós podemos concluir que a dimensão física é apenas um nível da experiência humana, que se compõe também de outras menos densas, perpassadas por possibilidades de manifestações em territórios existenciais os mais diversos, no que se configura, portanto, a multidimensionalidade humana. Eu penso que seja inevitável a mudança de paradigma que vem se processando. Essa mudança de paradigma aponta para a construção de uma concepção de saúde ampla, não limitada a marcadores biológicos, mas considerando a integralidade como premissa básica, coerente com os avanços do conhecimento transdisciplinar e, ao mesmo tempo, reconhecendo humildemente as nossas inúmeras limitações em relação à compreensão da nossa própria natureza. Muito obrigada.